Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. O presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, afirmou que não existe verdadeira democracia no continente. E isso está a gerar debate em vários países. Neste vídeo, trazemos o trecho original sem cortes e sem interferências para que você possa ouvir diretamente e formar a sua própria opinião. Assista até ao fim e diga nos comentários se você concorda ou discorda dessa afirmação. Inscreva-se no canal Olhos de Águia MZ para mais conteúdos impactantes, notícias e análises sem filtro. Assista ao vídeo a seguir. A democracia não é prioridade. Quando Ibrahim Traoré disse isso, o mundo parou por um instante. Não foi apenas uma frase polêmica. Foi um posicionamento, um corte direto em uma das ideias mais defendidas da política moderna. Porque democracia, para muitos países, não é só um sistema de governo. É um valor, um princípio, algo que deveria ser inegociável. Mas, e quando um país está em guerra? E quando o Estado começa a perder o controle? Burkina Faso, localizado no coração da África Ocidental, se transformou nos últimos anos em um dos cenários mais críticos do planeta. O que antes era visto como uma nação relativamente estável, hoje enfrenta uma realidade marcada por violência constante, avanço de grupos extremistas e uma população que convive diariamente com o medo. Cidades inteiras foram impactadas. Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Regiões que antes eram produtivas se tornaram zonas de risco. E, diante disso, uma pergunta começou a surgir primeiro entre a população local, depois entre analistas internacionais. O modelo atual ainda funciona. Durante anos, governos eleitos tentaram manter a estabilidade. Promessas foram feitas, estratégias foram implementadas. Mas, na prática, o problema só cresceu. Foi nesse cenário que surgiu Ibrahim Traoré, jovem, com formação militar e uma visão clara de comando. Ele chegou ao poder após um golpe, um movimento que, por si só, já quebra qualquer lógica democrática tradicional. Mas o que mais chamou a atenção não foi apenas como ele chegou lá, e sim o que ele passou a dizer depois. Sem utilizar discursos diplomáticos ou linguagem suavizada, Traoré começou a questionar diretamente o modelo político adotado até então. Para ele, a democracia, naquele momento, não estava entregando o que o país mais precisava: segurança. E quando ele afirma que a democracia não é prioridade, o que está por trás dessa frase é uma estratégia, uma mudança de foco. Na visão dele, não faz sentido falar em eleições, partidos políticos ou disputas de poder, enquanto partes do país estão sob ameaça constante. Primeiro, segundo esse raciocínio, seria necessário estabilizar, retomar territórios, garantir controle. Só depois disso, discutir democracia. Mas essa lógica levanta um dilema complexo, porque, ao mesmo tempo em que pode parecer pragmática, ela também abre espaço para algo perigoso: a concentração de poder. Historicamente, momentos de crise já foram usados como justificativa para suspender direitos, adiar eleições e fortalecer governos centralizados. E nem sempre esses poderes foram devolvidos depois. Ao redor do mundo, líderes políticos e organizações acompanham com atenção cada movimento de Burkina Faso, não apenas pelo impacto local, mas pelo que isso pode representar em escala global. Países vizinhos como Mali e Níger também passaram por mudanças semelhantes, com governos militares assumindo o controle e questionando modelos políticos anteriores. Para entender por que Ibrahim Traoré chegou a esse posicionamento, é preciso voltar alguns anos no tempo. Burkina Faso nem sempre esteve no centro de uma crise tão intensa. Por muito tempo, foi considerado um país relativamente estável dentro da África Ocidental. Mesmo com desafios econômicos, havia um certo equilíbrio institucional. Eleições aconteciam, governos se alternavam e, ao menos na superfície, a estrutura democrática funcionava. Mas tudo começou a mudar por volta de 2015. Grupos armados ligados a organizações extremistas passaram a avançar pelas fronteiras do país, principalmente vindos da região do Sahel. Esses grupos não apenas atacavam alvos militares, eles passaram a atingir civis, ocupar territórios e enfraquecer o controle do Estado. Com o passar dos anos, a situação saiu do controle. O que antes eram ataques isolados se transformou em uma crise contínua. Vilarejos inteiros foram abandonados, estradas se tornaram perigosas, e o medo